Tá bom, então. Seja bem-vinda a Sueli Amada, que acabou de entrar, os outros eu já mencionei. Então, é uma alegria estarmos aqui uma vez mais, né, buscando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada reunião, nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina espírita. E hoje, sob as bênçãos de Jesus, lá, Sueli pôs a carinha dela ali para nós ver. E sob as bênçãos de Jesus, nós vamos ter o Paulo Mendonça como palestrante. Então, nós vamos fazer a nossa prece e depois o assunto é com ele. E com cabelo ou sem cabelo, Paulo Mendonça, hoje é com você, viu? Então, vamos fechar os nossos olhos, relaxar os nossos pensamentos, deixar as atribulações do dia a dia do lado de fora, das paredes físicas do ambiente em que nós estamos, e elevar os pensamentos a Deus, Criador de todas as coisas, a Jesus, o nosso grande amigo e mestre, em agradecimento, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da vida que nos concedeste na atual encarnação, aqui no planeta Terra, e que possamos continuar sendo dignos e merecedores do teu amparo, da tua proteção, da proteção da espiritualidade amiga, dos nossos anjos de guarda, de todos os protetores espirituais que laboram pelo planeta e por cada um de nós. Querido Jesus, uma vez mais nós te pedimos que fique conosco, que nos assista, que nos ampare, e mais esta noite de aprendizado, de conhecimento, e que possamos, Senhor, aproveitar o máximo possível de tudo que será aqui transmitido, do seu amplo conhecimento, do nosso palestrante Paulinho, e que possamos absorver, levar para dentro de nós um pouquinho mais desse conhecimento, e que possamos, Jesus, num esforço individual de cada um, colocarmos em prática tudo que aqui for falado, comentado e aprendido por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, ser conosco neste momento e especialmente ampare e intua o nosso irmão Paulinho para que ele possa doar o melhor de si na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Verinha, pela sua apresentação. Agradeço de antemão a todos os que estão presentes nessa nossa sala virtual de congraçamento e reunião online, e com as bênçãos de nosso Senhor, com o apoio dos bons espíritos, que possamos ter a lucidez necessária para refletirmos sobre as coisas do Evangelho de Jesus. Mais de uma vez, no Evangelho, nós encontramos Jesus a fazer referência ao reino dos céus. Então, geralmente, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele dá uma referência a essa semelhança. Então, uma vez, uma hora, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. O reino dos céus é semelhante a um lavrador. O reino dos céus, e assim sucessivamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, nós encontramos também uma assertiva de Jesus que está presente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos itens de 1 a 16, aonde ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar para a sua vinha. E aí discorre uma longa história
desse homem pai de família que vai encontrando trabalhadores ao longo do dia e acerta com cada um desses trabalhadores o mesmo valor, um dinheiro pelo trabalho do dia. Aquele que recebeu, ouviu, aceitou o chamamento do pai de família para trabalhar desde a primeira hora, teve acordado, acertado e posteriormente recebido um dinheiro para trabalhar o dia inteiro. Ao longo do dia, esse pai de família vai encontrando outros trabalhadores, faz o mesmo chamamento, acerta o mesmo valor e alguns vão ao trabalho. Ao final do dia, ele encontra alguns trabalhadores que estavam parados e pergunta a eles: por que vocês não trabalharam até agora? É porque não tinha trabalho. É porque ninguém nos ofereceu. Então tá, eu estou lhes oferecendo um trabalho de agora até o final do dia, pelo mesmo valor de um dinheiro. E essa tarefa haveria de ser realizada por um curto período de tempo. Aqueles que foram assalariados na primeira hora divergiram com o pai de família e contra-argumentaram. Mas nós estamos trabalhando desde a primeira hora e vamos receber a mesma paga que eles que começaram somente agora? E aí, então, vem o fechamento dessa parábola, aonde diz Jesus de que muitos os chamados e poucos os escolhidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, logo em sequência a essa menção dessa parábola, diferentemente de outros capítulos, em que Kardec faz comentários sobre várias situações, no capítulo 20, logo em sequência ao item número 1, nós já vamos encontrar diretamente inserido ali por Kardec as instruções dos espíritos. Então é algo que merece observação. Kardec optou por não comentar essa parábola, ele mesmo, e inserir ali comentário dos bons espíritos sobre essa parábola. E a primeira instrução dos espíritos é do espírito Constantino, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Muitos os chamados, aliás, para não pecar, né? Os últimos serão os primeiros. Então, Constantino, um espírito protetor, no ano de 1863, na cidade de Bordeaux, ele comenta sobre os últimos serão os primeiros. E eu quero ler para vocês, nesse momento, apenas o primeiro parágrafo, quando diz Constantino assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer
esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Olha que interessante o que nos diz Constantino. Para se enquadrar na característica de trabalhador da última hora, o indivíduo deve ter sido aquele que sempre esteve disposto a servir. E só não servia porque o trabalho não apareceu. E quando ele foi convocado, de pronto, disse sim. Se esse trabalhador, ao longo de todas as horas desse dia de trabalho, ficou na ociosidade, na hora vazia, ou utilizou as suas horas no malefício do seu semelhante, na desgraça do seu semelhante, na dilapidação, na destruição dos patrimônios da humanidade, esse indivíduo não se enquadrará na característica de trabalhador da última hora e não receberá o pagamento contratado de um dinheiro. Entendendo isso, nós temos que ir para o passo seguinte. Quem são os trabalhadores da última hora? Aí, Constantino nos orienta, também na mesma mensagem, lá no 4º parágrafo, quando diz assim: bons espíritas. Anotem que aqui está colocado bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a vinha, sem que aceitasses o convite. Aqui eu interrompo e depois continuaremos a leitura desse 4º e último parágrafo. Então, o que diz Constantino? Bons espíritas. Peraí, mas será que existe mau espírita? Existe. Para ser considerado trabalhador da última hora, tem que se enquadrar na condição de bom espírita. E o bom espírita é aquele mesmo que Kardec define, quando diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o bom espírita é aquele que já está transformado moralmente falando, ou aquele que está se esforçando para essa transformação e que se coloca em condições do serviço na causa do bem. E esse serviço está anotado lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei do trabalho, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade assim:
Bastará ao homem não fazer o mal para estar de bom grado aos olhos da divindade? Resposta: não. Aí Kardec pergunta: bastará ao homem fazer a caridade para estar de bem com Deus, vamos dizer assim? Resposta: não apenas a caridade, mas ser útil na medida do possível, sempre que o seu concurso for solicitado. Então, sintetizando esse amontoado de informações, diz Constantino que o bom espírita é considerado o trabalhador da última hora. Diz Kardec que o bom espírita, ou o verdadeiro espírita, é aquele que se transformou moralmente ou que está empregando seus esforços para a transformação moral. E no Livro dos Espíritos ele diz assim, o Espírito da Verdade: fazer a caridade, sim, é obrigação. Mas muito mais do que fazer a caridade, é mais desafiador ser útil na medida do possível, sempre que o seu concurso for solicitado. Então, o chamamento do Senhor da Vinha já aconteceu para conosco em outras vezes, incontáveis vezes, em que nós poderíamos ter sido úteis ao semelhante e não fomos. Mas, quando o chamamento ocorreu no quesito prática da caridade, nós fizemos. Porque a prática da caridade, para nós, ela é relativamente mais fácil do que ser útil na medida do possível. E a resposta também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec analisa a verdadeira desgraça. Quando ele diz assim: nas grandes calamidades, a multidão acode. A multidão se cotiza para fazer o bem, porque a calamidade é tão grande que é impossível não ver a desgraça. Então, a prática da caridade que muitos de nós realiza é feita porque a desgraça do outro é tamanha que nós ficamos envergonhados de não agir caridosamente. Até mesmo por medo da dor da consciência. Então, essa prática da caridade é obrigação. Mas aí, relembrando o Livro dos Espíritos, o verdadeiro teste está nas pequenas coisas, que é o que Kardec diz, que na pequena desgraça, na pequena calamidade, é aquela que faz valer a assertiva de Jesus, que a vossa mão direita não saiba o que a esquerda dá. É um pequeno gesto de atenção, de carinho, de doação, para o sofrimento silencioso daquele que não tem coragem de gritar e pedir ajuda. É essa ação que demonstrará o nosso preparo de trabalhador da última hora para atender ao chamado do Senhor da vida, do pai de família, no momento certo. Que são aquelas ações que não dão evidência,
que não nos tornará famosos, que não demonstrará a nossa grandiosidade do nosso amor. O trabalhador da última hora, segundo Constantino, na seara espírita, é o bom espírita, que é aquele que é útil na medida do possível, sempre que o seu concurso for solicitado. E nem vamos mais além. O bom e verdadeiro espírita é aquele que segue o lema da doutrina, que não é a caridade, que não é a benevolência, que não é a filantropia, é o ide pregai. O verdadeiro e grandioso trabalho do bom espírita é o ide e pregai. E esse ide e pregai, ele segue duas ações. A primeira ação, que é pela palavra, pelos vários meios de utilização da palavra que possa existir, e a conduta na vivência da palavra. E será na conduta que nós iremos atuar com caridade, com benevolência, com indulgência e exercendo também a filantropia. Continua Constantino, já encerrando a sua mensagem, lá no final do 4º parágrafo. Ele diz assim: não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. E por que diz isso? Porque anteriormente ele diz: empregai bem esta hora que vos resta. Empregai bem essa hora que vos resta. Então vamos lá. Se nós não recebemos o chamado do pai de família, do senhor da vinha, em todas as horas anteriores do nosso dia, que é chamado a nossa vida, mas nos mantivemos íntegros, moralizados, honestos e dispostos a servir, quando o Senhor da vinha nos conclamar ao trabalho, nós diremos sim. E iremos aproveitar da melhor maneira possível a última hora que temos. E o aproveitamento dessa última hora é muito mais do que simplesmente fazer. Porque eu me recordo daquela história infantil, Alice no País das Maravilhas, do personagem, o coelho falante, que sempre vivia correndo e atrasado, levando consigo um relógio, e ele já não sabia mais por que corria, por que estava atrasado e quando seria a hora do evento. Tal era a sua falta de objetividade no fazer. Então, o Espírito da Verdade, interpretando Jesus, nos diz que o bom espírita é aquele que faz no limite das suas forças,
mas com qualidade. Não basta fazer por fazer. E existe um termo muito em voga hoje que chama procrastinação, que é a atitude de deixar para depois. Há pessoas que começam e não terminam, começam e não terminam, começam e não terminam, e assim vai fazendo. E nós conhecemos vários colegas de seara espírita que iniciam as atividades extremamente motivados, com toda a força de vontade, e que param no meio do caminho. Quando surge um pretexto qualquer, abandona a tarefa. Então, o mundo de hoje, os dias atuais, que está nos colocando na condição de trabalhador da última hora, exige de nós qualidade na ação. E a qualidade na ação nem sempre está diretamente proporcional à quantidade da ação. Diz Kardec que a doutrina espírita não visa o proselitismo. O que é o proselitismo? É o grande número de adeptos. É buscar seguidores. A doutrina busca o seguidor, que será o bom espírita, que será o trabalhador da última hora, que é útil na medida do possível, sempre que o seu concurso for solicitado. Então, Constantino, com muita propriedade, numa maneira bem singela, alerta a todos nós: cuidado. Cuidado com a sua hora. Aproveite-a da melhor maneira possível. E a pena, a escrita de Francisco Cândido Xavier, o patrono desta casa que nos acolhe, no livro Os Mensageiros, pela orientação de André Luiz, narra vários casos de trabalhadores da seara espírita que vieram com jornadas estipuladas ou tarefas pré-definidas que não fizeram, porque entregaram a hora que tinham, a hora vazia. E quando a morte do corpo bate à porta e eles retornam à pátria espiritual, descobrem o que deixaram de fazer e se arrependem e sofrem com relação a isso. Como nenhum de nós que aqui estamos presentes sabemos quando será o momento do nosso desencarne, também nós não sabemos quando é que surgiu o chamado efetivo do pai de família. Façamos de conta que esse chamado aconteceu hoje, neste exato momento. E então, nós seremos capazes de, nesse momento, pensar como eu posso ser útil, na medida do possível, no dia de hoje, ainda, para com aquele que necessita de mim. E aí iremos perceber o quanto podemos fazer despretensiosamente e sem custos por aqueles que estão conosco dentro do nosso lar. Porque é muito interessante
quantos de nós somos pródigos e prolíferos em agir com benevolência para com os desconhecidos que estão em desgraça e esquecemos de acolher, acudir e atender de maneira humanizada aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar. E o nosso lar não é apenas a nossa casa, porque o nosso lar é a casa do nosso cunhado, da nossa cunhada, do nosso filho, do nosso genro, dos nossos pais. Então, acolher, acudir, atender de maneira humanizada os nossos familiares, muito mais do que obrigação, é compromisso. Porque Deus coloca diante de nós, na hora certa, aqueles que necessitam de nós. E é muito interessante quando nós estamos abertos para o Senhor da vinha, para o pai de família, como ele coloca nos nossos caminhos aqueles a quem nós podemos interagir na prática do bem. E aí está a denominada fraternidade universal. E para podermos encerrar, muitos de nós, inclusive eu, durante um bom tempo, acreditava que tinha que fazer muito para muitos. Até que um dia eu estava lendo Kardec sobre a fraternidade universal. E ali eu percebi que o conceito da fraternidade universal é simples ao extremo, é um por um. E eu explico. Imaginando que eu, no dia de hoje, e para o resto da minha existência reencarnada, eu opte por cuidar, zelar, acudir de maneira humanizada a qualquer um dos participantes que aqui está. Vamos dizer que eu faça isso pelo meu querido irmão Newton Giraldelli. Então, assumo o compromisso de tutelar o Newton, de ser útil na medida do possível sempre que ele solicitar, de ser para o Newton um membro da turma do é pra já e do pois não. A turma do é pra já é quando ele disser assim, Paulinho, eu gostaria, eu digo, é pra já. Ou quando ele disser assim, Paulinho, eu tenho que fazer, eu vou dizer, pois não. Então, eu dedicarei a minha vida, a minha atenção, além dos meus afazeres pessoais, para tutelar, acudir, acolher de maneira humanizada o Newton Giraldelli. E ele, por contrapartida, escolheria apenas uma pessoa do nosso grupo para agir da mesma maneira. Supondo que ele escolha o nosso querido amigo Hudson. Então, o Newton Giraldelli vai tutelar, acudir, acolher de maneira humanizada, sempre que for solicitado pelo nosso irmão Hudson, na hora que for necessário. E o Hudson escolheria uma outra pessoa, e assim sucessivamente, até fechar-se o círculo da fraternidade. Quando chegar em mim, eu continuarei acudindo, atendendo,
acolhendo, com solidariedade, sendo útil na medida do possível, sempre que meu concurso for solicitado para o meu irmão Newton Giraldelli, e alguém estará me acudindo, atendendo, acolhendo, socorrendo de maneira humanizada. Então, a fraternidade universal se transforma em um círculo na humanidade, aonde cada um bastará cuidar de um e será cuidado por um. Até que isso aconteça, às vezes, um acode vários. Às vezes, vários não acodem nenhum. E para que todos acudam a todos, diz Kardec que o lema, o objetivo principal da doutrina é ir e pregar. Porque será através desse conhecimento reencarnacionista, imortalista e evolucionista da doutrina espírita que toda a humanidade compreenderá o princípio da fraternidade universal e que a humanidade toda será enquadrada nos trabalhadores da seara de Jesus. Quem quiser e puder, busque Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, todo ele. É uma lição de exercício da prática do bem. Agradeço a todos imensamente a paciência e a tolerância de terem nos escutado. Como é de praxe na casa, quem palestra faz a prece, então nós vamos fazer o encerramento e depois, na sequência, abrimos para a saudação ampla, geral e restrita deste grupo, quando 99,9% dos participantes carrega consigo o sobrenome Giraldelli. Eu não posso perder essa brincadeira sempre, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com gratidão pelo dia de hoje. Gratidão, Senhor, por todas as oportunidades desse dia. Gratidão, Senhor, pelos momentos em que Tu nos colocastes diante de pessoas difíceis, que exigiram de nós compreensão, inteligência e paciência. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, quando o mal poderia ter acontecido e não aconteceu. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, com as tarefas que tivemos. Muitos de nós extremamente atarefados, comprometidos nos seus afazeres. Mas obrigado, Senhor, porque temos o que fazer. E nesse instante, Jesus amado, nós te pedimos, abençoa cada um de nós nesta noite. Abençoa, Senhor, os nossos entes queridos, aqueles que neste exato momento lembrarmos o nome. Abençoa, Senhor, também aqueles aos quais lembrarmos nesse instante com um desejo profundo e sincero de enviar até eles amor, paz e harmonia. Obrigado, Jesus, mais uma vez por tudo e seja conosco hoje, agora e sempre. Bom,
Já que eu falei demais, agora saudações. Verinha, como sempre, você é a primeira a falar, a Falo mais, saudar. né? Eu aqui falo mais. E olha, pessoal, vou falar, viu? O Paulo adora trazer umas receitinhas fácil para a gente pôr em prática, né? Meu Deus do céu. A pulga fica atrás da orelha, ó, pulando, viu, Paulo? Mas é isso aí, pessoal. Sem esforço, né, a gente não consegue nada e não vai a lugar nenhum. Que é difícil, a gente sabe, mas felizmente nós estamos aqui para isso, né? Para evoluir, para buscar. Então, esse Perfeito. momento é para isso mesmo, para aprender, para ficar preocupada com as lições difíceis do Paulo, mas vamos tocando em frente, né? Tá E bom, uma alegria de ver o pessoal, ver pessoas novas aí hoje. A Suzana, a Sarita. A Sarita é a tua irmã, Sueli? A Sarita que está aqui, a irmã a Suzana não conhecia, tem uma Andréia também, que eu não sei qual Andréia que é, tem a Tatiane também, que eu não sei qual Tatiane que é, enfim. E Os bastante outros, gente. graças a Deus, nós tivemos em 16, o tempo todo em 16. Que bom, né? Então, a gente agradece, né, a oportunidade, especialmente ao Paulo pela colaboração dele, por nos oportunizar esse momento. E vamos pedir uma vibração, Paulo, para, né, nas nossas preces hoje, ainda no final da noite, para a família do Walter, que nem está conosco aqui, porque a madrasta dele, a Irene, não está bem, e ele que está lá socorrendo ela, tá? Então, a gente, a Sarita está agradecendo, a Gisele também, lá de Curitiba, obrigado a elas, né? A Andréia Gratidão. falou que é do Jesus Maria. Oi? Andréia do Jesus Maria. Tá, eu não vi a mensagem da Andréia, não estava prestando atenção. Que legal, Andréia, seja bem-vinda. Perfeito, maravilha. Meu irmão Newton Geraldelli quer falar alguma coisa? Um abraço a todos, gostaria de pedir para o seu Hudson comentar, e você sabe, né, Paulinho? Não posso falar mais, porque... Tá bom, então. Maravilhosa a tua palestra. Deus te pague. A Tatiana Cristina Ferreira, amiga e convidada pela Gisele Tumeio de Curitiba. Olha, mais uma. Legal, olha só. Maravilha. Hudson, meu querido, vamos lá antes de nós encerrarmos a sala. Eu agradeço a oportunidade de ter ouvido mais algum esclarecimento para que nós não esqueçamos jamais, porque o espírito algumas vezes acaba esquecendo. Então, a gente, quando esquece, ouve. E como nós ouvimos e assimilamos muito bem a colocação do nosso irmão Paulo, incentivando a todos nós a entrar nessa prática constante do Evangelho de Jesus. Os trabalhadores da última hora são de grande responsabilidade. Nós estamos aqui para agradecer, para mim foi muito importante. Relembrei e aprendi aquilo que eu já tinha lido, relido e algumas vezes esqueci. Mas estamos aqui. Muito obrigado, maravilha, Paulo, e a todos. E, Verinha, a Suzana é minha convidada. Bem-vinda, Suzana. Adorei. Ela já esteve, acho que na semana passada. Não, acho que sim. Bom, mas acho que ela não tinha, a gente não tinha visto ela, via só o nome. Acho que ela ficou com fechado. Eu não lembro de tê-la visto. Bom, então. Gente, um abraço a todos. Oi, Suzana, quer falar? Luiz, lá de São Paulo. Eu falei, obrigada pela acolhida. Que linda. Obrigada a você, viu? Gente, um beijo, obrigado pessoal. a todos. Terça-feira continuamos aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, né? E lembrando, se forem à rua, usem máscara, álcool gel. Se tomar vacina, não sai abraçando todo mundo ainda não. Espera um pouquinho, porque vai levar um tempo para nós chegarmos à normalidade. Um abraço a todos, até a próxima semana. Estamos encerrando a sala, viu? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.